Pergunta de caso clínico nível avançado. Doutora Carol, ela fez meu curso online e pratica desde então, apesar da gente nunca ter se conhecido pessoalmente ainda. Então, ela mandou para mim uma pergunta muito interessante, falando sobre um caso clínico de uma criança de 6 anos, mais ou menos, e eu achei muito interessante compartilhar com vocês, porque aqui reúne muitas questões importantes que nós enfrentamos hoje no consultório. Não só na questão do problema que a criança traz, mas também uma questão comportamental dos pais atualmente. Eu vou começar a relatar, eu anotei tudo que ela me passou por áudio aqui, e eu vou começar a relatar para vocês como que se deu esse caso, que vem desde o ano passado, e quais foram as maiores dúvidas da colega e como o comportamento dos pais podem influenciar no comportamento do colega, se não tiver o conhecimento necessário para a gente atingir o que a gente precisa desse colega, desse paciente ou desses pais. Então, a doutora Carol, o ano passado, ela identificou e comentou com a mãe que seria muito importante a criança já começar com o tratamento miofuncional com o uso de MyoBrace, porque ela já havia identificado mordida profunda, língua baixa, deglutição atípica e arcadas muito atrésicas. Esses 4 sinais são sinais de uma criança respiradora bucal, que não tá dormindo bem e não tá se alimentando bem por conta dela não ter, provavelmente, uma eficiência mastigatória. E isso eu já pesquei logo nessas primeiras características dessa paciente. Aí, ela comentou que a mãe não quis fazer o ano passado, quando a colega já havia identificado através dos sinais as manifestações bucais dessa criança. Para a mãe não foi o suficiente, porque aí que eu entro a questão comportamental e valorização. A mãe valorizou muito mais outros profissionais, como a área médica, do que especificamente o que nós enxergamos dentro da área odontológica. E ela comentou que para a mãe ela não estava no momento para ela usar aparelho, porque ela estava enxergando que ela queria simplesmente corrigir uma mordida profunda, já que a criança já fazia fono, nutri, endócrino e otorrino. Então, por essas 4 especialidades aqui, a gente já identifica que essa criança mais ainda precisa de odontologia miofuncional. Por quê? Com a odontologia miofuncional, a gente vai tratar as disfunções musculares, tá? Que é o que a fono deve estar tentando tratar, porque o tratamento da fono fica limitado quando não tem uma expansão de arcada, não tem como essa fono trabalhar uma postura melhor de língua se não tem onde essa língua se repousar, se tem uma retrusão mandibular muito importante. E para corroborar tudo isso, na teleradiografia desse ano, mostrou um iode super baixo, isso aí mostrando que a língua também está muito baixa. E, consequentemente, deve estar afetando o sono dessa criança. Faz nutri, provavelmente porque não se alimenta bem. Por quê? Respirador bucal, tem flacidez na musculatura dos músculos da mastigação e tem preferência por alimentos industrializados, que são macios, e geralmente acaba não optando, não se alimentando, não querendo comer os alimentos naturais. E aí acaba indo para os industrializados, tem problema de peso, tem problemas, consequentemente, por ter uma alimentação ruim, ela tem doenças de maneira mais fáceis do que se ela tivesse uma alimentação boa. Endócrino por conta de crescimento e otorrino por conta de amidalite e otite frequente. E ainda por cima, a mãe nega que a criança é respiradora bucal. Tem condições da gente pegar um quadro tão nítido, com características tão clássicas de respirador bucal e a mãe não enxergar? Então, assim, o que eu gostaria de falar? Que a segurança do dentista vem através do conhecimento.
Então, apesar da doutora ter já feito o curso avançado, faz tempo que ela fez. E ela passou por problemas particulares muito importantes e está voltando agora a retomar as atividades com a miofuncional. Então, é importante revisar, fazer de repente novamente um curso, fazer um presencial, porque o presencial é diferente, a gente pega os aparelhos na mão, a gente tem a prática clínica, a gente tem o olho no olho. Eu mostro os meus casos clínicos desses 10 anos de MyoBrace, a gente discute casos clínicos de outros colegas que apresentam, que levam, a gente tem um tempo lá, algumas horas na mesa clínica, uma discussão, uma mesa redonda onde a gente mostra os casos de todos os colegas, além dos próprios atendimentos que a gente faz lá. Então, ela confessou que também ela ficou coagida com essa postura de mãe. Eu falei, olha, pouco que você tá me falando é uma mãe que teve os filhos tarde. Eu não sabia nada da mãe. Eu falei, ó, que é filha única, teve essa gestação tardia, acaba sendo hiperprotetora, a mãe é insegura por conta de ter tido uma gestação tardia e não ter esse conhecimento, ela acaba depositando toda a confiança só em médicos e muitas vezes, o que esses médicos... Olha só, a fono vai ficar limitada por conta da parte estrutural que não está sendo corrigida. A Nutri também vai ficar limitada, porque a força da mastigação está completamente associada ao que a gente precisa devolver de força mastigatória, que dentro dos exercícios miofuncionais a gente tem um aparelho maravilhoso, super completo, que é o TLJ. Ele trabalha com a mastigação unilateral, devolvendo a força dos músculos mastigatórios. O endócrino, provavelmente por conta do crescimento. A noite dessa criança deve ser horrível, ela deve se mexer muito, deve ser um sono agitado, então ela não tem o hormônio de crescimento estimulado como deveria de forma natural, graças à respiração nasal natural. E o otorrino, essas amidalites e otites, são por conta de uma respiração bucal. São por conta de uma alimentação também, muitas vezes ainda toma leite, sabe? De repente tem que investigar. É importante a gente começar a tirar esses alimentos que podem estar aumentando a produção de muco na cavidade nasal dessa criança. E toda vez que a gente tira, tem uma melhora, tá? E aí, ainda continuando, ela colocou que procurou só esse ano a dentista de novo, porque ela estava apavorada, porque o incisivo permanente inferior começou a erupcionar pela lingual do incisivo decíduo, que é comum em crianças que não mastigam de forma correta, tem preferência alimentar de alimentos macios e industrializados, e só por conta disso que ela procurou a colega de novo. Então, mais uma vez, cabe a nós mostrarmos para a população que o nosso trabalho é diferenciado, que a gente não entende só de dente. E principalmente quem trabalha com a miofuncional vai muito mais além, tá? E aí, para piorar, a mãe ficou apavorada porque vai precisar tirar esse dente de leite. E por conta dele estar ainda com a raiz crescida, vai precisar de anestesia. A mãe ficou mais apavorada ainda. E a colega também ficou. Essa insegurança da mãe passou para a colega que está assistindo, que está cuidando dessa criança. E ela me mandou com as seguintes perguntas. Primeiro, ela queria saber se ela usava o J1 e se ela pode usar primeiro o J1 antes de tirar o dente de leite. Eu não vejo por que esperar, porque já está erupcionando o outro, vai ficar ali atrapalhando o desenvolvimento da arcada. E eu fui sacando essa, falei, a colega ficou insegura mediante a postura dessa mãe. E se dá para esperar ou se o MyoBrace vai ajudar a esfoliar. Pode até ajudar, principalmente se a gente entrar com o MyoShield, se a gente estimular essa mastigação, mas não vai ser o suficiente, vai precisar fazer a extração desse dentinho de leite, tá? E aí, a minha recomendação em relação ao modelo de aparelho, devido à mordida super profunda, que ela me mandou uma foto, realmente tampa completamente os incisivos inferiores,
eu recomendei para esse caso o Infant Trainer Hard, que ele é de silicone, mas um silicone mais denso que vai resistir um pouco mais a essa mordida muito profunda, tá? Então, para finalizar esse vídeo, o que eu gostaria de falar é uma coisa que a gente aprende na prática, que a nossa segurança, ela só vem através do conhecimento. E muitas vezes é importante a gente estar revendo o mesmo conhecimento, fazendo novamente o curso, associando, relendo todas as coisas e voltar a praticar, tá? Então ela falou que vai voltar, que realmente a mãe tem essa postura que eu comentei, ela concordou com tudo que eu falei. Ela falou, realmente, Patrícia, a mãe tem essa postura, foi uma gestação tardia de inseminação artificial, ela é super protetora, e ela falou assim, eu realmente não consegui passar todas as informações, eu não consegui valorizar o meu trabalho na frente dessa mãe. A colega comentou dessa forma. Ela falou, provavelmente a postura da mãe me deixou acuada. E eu acabei não tendo uma postura mais segura para falar da importância de tratar a respiração junto com o uso do MyoBrace e os exercícios. E com isso, provavelmente, ela não precisaria de tantos tratamentos médicos se ela tratasse apenas a respiração e devolvesse um bom crescimento maxilomandibular para essa criança, tá? Então, esse vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram e também vou colocar lá no meu canal do YouTube para quem quiser ouvir mais um caso clínico muito interessante, tá? Uma ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo.